todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo neste esclarecidíssimo canal Léo Brasil aqui. E hoje trazendo para vocês, galera, mais um corte fenomenal da galera dos Sports Market Makers, que tá fazendo um trabalho sensacional aí nos canais deles para poder falar um pouco sobre essa questão de futebol e finanças. Dessa vez eles fizeram um bate-papo, galera, com o Rafael Viana. Ele foi, gestor financeiro do Cruzeiro e hoje é gestor financeiro do Vasco, tá. Ele fez a gestão ali na era Ronaldo quando estava no Cruzeiro e agora está no Vasco. E foram falados muitos assuntos, falaram sobre Vasco, falaram sobre Cruzeiro, falaram sobre futebol como um todo. Eu trouxe alguns trechinhos aqui pra gente poder conversar, eu já assisti, então recomendo a você que assista, né. Eu tô trazendo aqui para você conhecer um pouco mais do trabalho, né, que eu já trouxe outras vezes aqui no canal, e também para a gente poder repercutir um pouco sobre tudo que foi falado e, aliás, serve muito para qualquer clube, né, obviamente. Vou trazer mais aqui com relação ao Galo, mas, serve para qualquer clube aí que tenha interesse aí, para qualquer torcedor que tenha interesse nessa questão de gestão financeira. Então convido vocês aí a conhecer, clica aqui na descrição que vocês vão ver aí o trabalho dos caras que tá muito bacana mesmo. E aqui na descrição tem o vídeo completo. Eu tô trazendo um trechinho aí de uns 15 minutos, mas tem o vídeo completo aqui embaixo, mais de 1 hora de conversa, foi muito bacana, eu assisti tudo e na hora que acabou até, pô, já acabou, eu queria saber mais e tal. Os caras estão sempre levando uma galera bem bacana, certo? Então, sem mais delongas, então, vamos acompanhar aqui esse trechinho que a gente separou aqui para vocês e comentar um pouco sobre também essa questão aí do futebol. Bora lá. Ponto aí de modelo associativo e SAF é que no modelo associativo, e aí falando um pouco como palmeirense, que já viu um pouco essa, é que a mudança de A gestão, continuidade, né? a continuidade fica muito mais difícil de acontecer, e às vezes uma mudança de gestão pode colocar algo que era incrível em 2, 3 anos, no caso do Palmeiras chegou até a ser em menos de um ano, ter uma mudança muito brusca, né? Eu vou te fazer uma provocação. O que é pior? Isso ou você ter um conflito de interesse entre a torcida e o investidor numa SAF? Eu ainda não cheguei nesse segundo ponto pra saber, tá? Eu só sei o primeiro, eu sei que é ruim pra caramba. Cara, os dois modelos têm coisas boas e coisas Sim, ruins, claro. sabe? Então, numa SAF você tem outro tipo de pressão, que o negócio tem que parar de pé e, cara, e às vezes tem conflito também, às vezes é difícil. Porque o objetivo, diferente de um CFO de uma empresa tradicional, o objetivo dele, que vai ser reduzir custos e aumentar as despesas, é o mesmo de todo mundo que tá dentro da empresa, né? No futebol, não. Porque no futebol, o objetivo do torcedor, pô, eu tô muito feliz com o resultado financeiro do Palmeiras, mas se cair na Libertadores e não ganhar o Brasileirão, pô, tô nem aí pra isso, eu quero ser campeão. Então, se sobrar algum dinheirinho lá no caixa, por que não investiu mais no futebol? Pois né? Então, os objetivos não são os mesmos, né? Então, você tem que equilibrar os dois pratinhos que estão bem distantes, né? Que vamos dizer, um lado financeiro saudável e bons resultados dentro de campo. E aí, o que passa por isso, quais são os objetivos de forma transparente, né? Que nas associações a gente não vê, e também nas SAFs, também não é colocado claramente pra torcida, cara, nosso objetivo é ficar em quinto esse ano. Porque quando você fala, aquilo gera expectativa e você toma porrada também, né? Pô, quinto? Time como o Vasco vai ficar em quinto? O time do Vasco tem que ser campeão todo ano, né? O Palmeiras tem que ser campeão todo ano, o Flamengo tem que ser campeão todo ano. Então, alguns dirigentes, eles se protegem, né, para não gerar expectativa e falam assim, ó, chegamos em quinto, a meta é chegar em 10, né? Só que isso realmente é muito complexo alinhar todos esses interesses, cara. E são modelo de SAF com investidor. SAF realmente, não aquelas SAFs que vira SAF, mas continua a associação controlando, né? E que não é ruim, não é uma crítica, tá? Eu tô falando do modelo de SAF com investidor, né? Que demanda resultado financeiro, que tem um projeto de saída, né? E acho que tem que ficar muito claro quando você você compra uma SAF, se você quer ter lucro, que eu acho muito difícil no futebol, se você quer ter valorização de equity, qual é a sua forma de saída, né? Qual é o mandato pro executivo, né? Aonde a gente quer chegar? E existem várias formas de chegar naquele lugar, né? Mas um direcionamento estratégico que eu acho que é o mais importante, eu acho que falta um pouco no futebol brasileiro. Porque tanta gente para dar opinião e as pessoas não entram num consenso, né? O que eu falo é que... Aí, galera, esse primeiro trecho eu quero comentar com vocês algumas coisas que foram muito interessantes. Primeiramente, a questão do ponto de vista do torcedor com relação às metas do clube, né? A gente tem vivido isso aqui no Atlético, alguns outros clubes provavelmente que já viraram SAF também têm convivido com isso. Por quê? Na época de associação em geral, não era passado para o torcedor, por exemplo, a meta inicial de um clube, e eu repito, é a meta inicial, né? Por exemplo, a meta inicial do Galo era chegar nas oitavas da Libertadores. Ou seja, o que vier daí para frente já é lucro, entendeu? Já é lucro pro clube.
Então é uma questão aí interessante, porque a gente não tinha essa ideia. E o torcedor ele pensa: "Porra, como é que a meta é só chegar ali nas oitavas? A meta do clube tem que ser sempre campeão". Sim, a meta de todo clube é ser campeão. Não é só do Atlético, não é só do Palmeiras, não é só do Flamengo, é de todo clube, gente. Do Botafogo é ser campeão, do Vasco, do Cruzeiro, do Corinthians, do São Paulo, todo mundo quer ser campeão. Então, o fato da galera colocar uma meta inicial não quer dizer que é o que vai acontecer no fim, mas é uma meta que você tem para poder equilibrar as contas, né. Então, no caso do Galo, por exemplo, o Galo chegando ali nas oitavas da Copa do Brasil, chegando nas oitavas da Libertadores, se eu não me engano era isso mesmo, e chegando entre os 4, acho que entre os 6 primeiros do Campeonato Brasileiro, ele consegue deixar suas contas equalizadas dentro do que foi planejado. Ok, mas não quer dizer que essa é a meta do clube. A meta do clube, de todo clube, é ser campeão. Todo mundo quer ser campeão no final. Só que a gente tem que lembrar que é limitado, né? Só 4 clubes conseguem ser campeões em cada estado no máximo, né? Então, por que que eu tô falando isso? Porque todo estado tem um campeão estadual, então vai ter ali um campeão por estado no ano. Somente um clube no país vai ser campeão da Copa do Brasil, somente um clube no país vai ser campeão brasileiro, e só um clube no continente vai ser campeão da Libertadores. Então, assim, só que todo mundo tá querendo ser campeão desde que começa os campeonatos. E obviamente isso depende de várias variáveis aí que eles vão contar mais pra frente, mas essa é uma questão bastante interessante aí da gente pensar, né? E a questão também ali das dívidas, né? Da galera ali se acertando para poder colocar as contas em dia, enfim. Vamos seguir aqui, mas essa é a primeira parte que eu queria trazer aqui para vocês, que eu achei bastante interessante na fala dele, que às vezes a gente não pensa nisso, né? Antigamente não tinha isso. A associação de qualquer clube não vai chegar para você e falar: nossa meta é ficar entre os 10 primeiros do brasileiro. Porque se você fala isso pro torcedor, o torcedor já pira. Não, que isso, meu clube é para ser campeão, porra. Né, então, mas eles têm que ter essas metas, assim, não quer dizer que a ideia é chegar ali e parar, né, então a gente tem que ter esse tipo de consciência também se a gente quer manter o clube grande a longo prazo, porque se você quer ter um clube para ser campeão no ano e depois ficar 10 anos sem ganhar nada, é você fazer o que vinha acontecendo. Então, nesse ponto, só para completar essa primeira parte, a gente vê aquela ideia de por que o Atlético tá querendo equalizar suas contas até 2027 a 2030 e só depois daí começar a investir mais pesado no futebol. É para poder realmente ter um clube saudável e realmente manter o clube no patamar mais alto. Isso leva tempo, só que o torcedor dificilmente ele tem paciência para esperar esse tempo. Vamos seguir. Coisas só mudam no futebol brasileiro, infelizmente, na dor. Por Uhum. visão, por melhoria de produto, Fato. vamos fazer algo juntos. É muito difícil de acontecer. Sempre tem que ter dinheiro por trás. Não dinheiro de sacanagem, dinheiro pros clubes mesmo, né? Uhum. Pra pagar as contas. As coisas só acontecem quando você coloca dinheiro novo. Só assim que você, infelizmente, consegue unir os clubes. Nós, como dirigentes, somos muito inaptos em gerar um produto melhor, né? E eu me coloco nisso que eu faço parte. Faço parte disso. A gente precisa melhorar. A gente precisa se juntar para fazer um produto melhor, para ter mais fair play financeiro, para ter um futebol mais competitivo, né? A gente poderia ser o maior futebol do mundo, não tenho a menor dúvida. A gente tem torcida, a gente tem gente apaixonada, a gente tem os insumos que são bons jogadores, a gente tem centenas de estádios pelo Brasil, poderia ser muito, muito maior em relação ao que a gente olha lá fora. Infelizmente não é, porque a gente não consegue se unir. Futebol você não faz um time só. Tem que ter dois no mínimo, né? E para Uhum. ficar interessante tem que ter 18, 20 no campeonato, senão não vai ficar legal. Então, esse que é a grande tristeza, a grande mágoa da gente não conseguir fazer isso, né? Só que as pessoas estão percebendo, só que é um processo de mudança de cultura e até reflete um pouco a nossa sociedade como o Brasil, né? Tem muita coisa que a gente faz. Por que isso não acontece no Brasil, né? É porque é difícil quebrar o status quo das coisas, né? De como as coisas funcionam. Infelizmente, o futebol é um reflexo da nossa sociedade. A gente falou disso com o Vicentini, né? Isso que ele falou é extremamente importante. Enquanto a gente, nós, inclusive torcedores, dirigentes, não só quem controla, porque às vezes a gente joga tudo no colo dos caras, né, da CBF, da direção e tudo mais, mas às vezes a gente tem que começar pensando na gente mesmo. E obviamente eu me incluo nisso. Enquanto não mudar a mentalidade das pessoas, não sair desse status quo que ele falou, né, que é essa condição imposta que já vem há mais tempo, enquanto a gente não sair disso, dessa bolha, a coisa não tende a crescer, né? Porque o torcedor, e eu me incluo nisso, a gente acaba vendo o outro como um inimigo. E não é para ser inimigo.
Tinha que ser uma galera unida para fazer um produto melhor. Obviamente eu quero o meu time no topo dessa cadeia alimentar. Só que isso não depende do futebol tá ruim para o meu time tá bem, como acontece hoje em dia, né? Isso deveria ser de acordo com a qualidade do trabalho de cada equipe para poder fazer crescer. E isso passa aquela questão de arbitragem que não profissionaliza, né? De sistema, de VAR que eles não atualizam, porque diz que não tem dinheiro para fazer e tem, a gente sabe que tem, né? Isso tudo aí passa também por nós, né? A gente querer mudar, a gente fazer a pressão. Às vezes a gente faz a pressão errada em cima do clube e esquece que a pressão não vai funcionar só no clube, eles não vão resolver sozinhos. E a galera, muitos deles não querem resolver, né? Eles querem que o negócio continue assim porque é muito mais fácil de controlar. As pessoas são mais fáceis de controlar no caos do que na ordem. Isso é um fato. Então é uma coisa da gente refletir mesmo. Será que a gente não poderia unificar mais o futebol se parasse talvez com a boçalidade, com o outro cara que veste a outra cor, né? O preto brigar com o azul brigar com o vermelho brigar com o verde. O futebol, isso aí tem que ser lá dentro de campo, os caras lá dentro, a torcida fazendo a festa, saiu dali, todo mundo tem que pensar no mesmo produto e fazer ele crescer, porque se o futebol cresce, a própria sociedade cresce, gente. Gera mais emprego para mais pessoas, né? O trabalho, ele gera mais frutos, tanto para quem tá dentro do futebol como quem tá nos arredores. A prova disso é a construção na Arena do Galo, que só de ter construído aquela arena ali, olha que ela ainda tá com vários problemas que ainda precisam resolver, mas isso vai resolvendo com o tempo. Mas só de ter aquele espaço, a área em volta ali já foi toda valorizada, já cresceu ali o produto, já ajudou pessoas ao redor a crescer, mercados e outras coisas começaram a aparecer. Isso por causa do futebol. Fora os shows que acontecem dentro das arenas e tudo mais. Mas, enfim, só pelo futebol você já vê que muita gente consegue trabalhar, a sociedade em volta muda. Muda, sim. Repara pra você ver que muda. Então, é uma coisa a se pensar. Será que a gente não colaborar com o futebol mais? Governo, torcida, dirigente, CBF, fazer o produto maior não ajudaria todo mundo a ganhar? Em vez de só uma meia dúzia ganhando enquanto outros estão perdendo? Dá pra todo mundo ganhar. Basta querer. Mas vamos seguir em frente aí. Da história aqui de NBA, né, trazendo um paralelo que dentro de quadra, competimos, né, tenho que ganhar. Aí, o que ele tá falando Você, agora. naquele momento ali, é meu adversário, fora de quadra, todos entendemos que somos sócios do mesmo produto, que o produto tem que crescer, que temos que remar pro mesmo lado. A gente tá muito longe disso no Brasil Muito ainda, longe. infelizmente, mas Muito a gente sabe longe. como a coisa funciona lá fora, né? A gente tem uma É. receita de bolo pra correr nessa É. direção, né? Existe muito clubismo por parte dos dirigentes, por parte da torcida, que talvez tenha que ter clubismo mesmo, mas a torcida, ela, e como existem muitas empresas no modelo associativo, ou SAFs, que ainda tem um modelo muito próximo do associativo, a torcida coloca muita pressão nesse processo. Então, se você não toma decisões populares, o dirigente pode cair, né? Então ele age muito parecido com um político e ele não pode tomar decisões de longo prazo. Existe E isso que ele tá falando, às vezes acontece no Atlético. Muita gente desce a lenha nos caras simplesmente porque a sua vontade não é feita. Algumas vezes não, algumas vezes são críticas para poder fazer no caso do Galo, né, o time crescer, a instituição crescer, o time não, né, a instituição do Atlético crescer. Mas muitas e muitas vezes você vê pessoas simplesmente descendo a lenha e batendo em quem está à frente do clube, da associação, da SAF, seja o que for, simplesmente porque não faz do jeito dessa pessoa. E aí, meu amigo, não tem o que resista, não tem gente que resista. Vamos lá. conflito intrínseco nisso, né? A gente tem que ter coragem para mudar isso e talvez educar o torcedor, falar assim, cara, se você quer um negócio melhor, se você quer um futebol melhor, se você quer ir pro estádio e não ter briga, não Presta tomar porrada atenção. da polícia, quer poder levar seu filho pequeno para você compartilhar a paixão que você tem com ele, a gente precisa melhorar o produto e precisa tomar decisões impopulares, né? Não é para trazer jogador. E a torcida, como é uma forma de extravasar, Essa parte que ele falou, que é o que eu quis trazer muito, é justamente pelo que tá passando hoje também no Atlético. Que a galera fica muito pensando, porra, por que que o Atlético agora virou SAF, não tá queimando dinheiro a rodo pra fazer o futebol melhor? Porque o futebol não passa só pelo time. É igual ele falou, às vezes a galera tem que tomar decisões impopulares, que é o que a gente às vezes não entende. Eu me incluo nisso, obviamente.
Por que que virou SAF e a galera não tá trazendo jogador, não tá modificando, não tá melhorando? É porque é um processo de longo prazo. E às vezes os caras têm que tomar decisões ali que, no meu ponto de vista, são erradas, mas no meu ponto de vista é o ponto de vista do torcedor. E às vezes eu esqueço que eles têm que tomar o ponto de vista também como um todo, né? Como um investidor, como alguém que está olhando o futebol e não somente o time que está entrando em campo. Então, por que que o Atlético não contratou 300 jogadores no início do ano? Às vezes a gente ouvindo uma conversa dessa, a gente reflete num possível porquê. Né? Obviamente só teria certeza conversando com os caras que estão na frente, mas já dá uma reflexão na gente. Não sei em vocês, mas eu refleti bastante sobre isso que ele tá falando. Vamos lá. Né, do brasileiro, de ir pro estádio, de xingar, gritar, torcer, se emocionar, né, tudo isso é uma alegria de curto prazo, né? Só que a gente que tá atrás, a gente pensa em futebol 24 horas por dia e como É o que ele melhorar, tá né? falando agora. Então, resolver esse conflito realmente é muito difícil. Eu acho que é algo cultural, né? Não é só futebol, é o Brasil como sociedade. O Rafa é muito legal por conta do elemento cultural e por conta de como o elemento cultural precisa estar permeado no futebol e no back-office e vice-versa, né? Porque a gente, algumas vezes, com o cliente faz essa pergunta, porque né, o Rafa até falou aqui, né, que ele não dá palpite no futebol, a gente sempre brinca que é out-shield porque também não dá palpite no futebol. E às vezes a gente até pergunta de volta, né? Fala assim, pô, mas o que vocês acham? Não, me fala você, qual que é a cultura do teu negócio, qual que é a cultura do teu time? O time tem que ser um time agressivo, tem que ser um time ofensivo, tem que ser um time defensivo. O que você quer pra empresa? Né? E aí é muito parecido com as analogias do Cristiano aí da Dynamo. Com o que o Rafa falou agora, né? Você tinha os inegociáveis, né? Tinha um estilo, o Cruzeiro tinha que representar alguma coisa. Cara, e aí é aquilo, você não. Eu não acredito pessoalmente você pegar a chave do clube e entregar para um técnico, para um diretor de futebol, ele fazer o negócio do jeito que ele quer. Porque ele destrói o negócio a longo prazo, que uma hora ele vai cair. Isso é certo. Ele não vai ficar 15 anos lá, né? E aí tudo que ele construiu, a forma que ele construiu, a maneira de trabalhar, dando certo ou não, vai acabar. Então você precisa construir estrutura no clube, o clube tem que ter processo no futebol, tem que ter regras, tem que ter plano de carreira, né? Não é que mudou o diretor de futebol, mudou o técnico, muda tudo. Não, saiu um diretor, entrou outro e a missão continua a mesma. Talvez a forma de executar seja um pouco diferente, obviamente tem que mexer, mas a estrutura é a mesma, né? Por exemplo, você vai ter... A gente acredita nessa estrutura, nessa metodologia fisiológica. É assim que o clube trabalha. O técnico tem que se adaptar àquilo, e não o clube se adaptar ao técnico. Senão você não tem continuidade. Perfeito. E existe um problema de continuidade na gestão, mas também não é muito falado a continuidade no futebol. Porque se você entrega a chave na mão de algum profissional, por melhor que ele seja, não vai ter continuidade. Porque você não cria processos institucionais e são processos daquele técnico. Isso é muito pouco falado, mas é muito importante também. E também é muito difícil, é mais difícil ainda construir essa cultura no futebol do que no back-office. Porque paixão, os caras fizeram isso, dão certo, né? Você tá falando com pessoas que são estrelas, né? Então é muito difícil mudar essa cultura e fazer todo mundo olhar pro longo prazo. Mas para mim isso é inegociável pro sucesso no longo prazo. E aí vem aquela questão que eu tinha falado pra galera aí com relação à contratação do próprio Milito, né? O Atlético agora ele entendeu isso. Levou um tempo, mas entendeu. Se você vai trazer pessoas, vai trazer treinadores pro clube, você tem que trazer treinadores que seja a cara do clube. Eu vejo muita gente criticando o Milito, mas esquece que quando tava o Filipão, não tava a cara do clube, ele não tava satisfeito. Mesmo com o time conseguindo ali algumas vitórias, uma classificação legal no ano passado, muita gente, eu acho que a maioria do torcedor atleticano não estava satisfeito. Por quê? Porque não era a cara do clube. E agora o Atlético começou a entender isso e está investindo em jogadores que são a cara do clube, em treinadores que são a cara do clube, né? E o Milito é o primeiro desses. E é por isso que eu defendo muito o treinador. Porque você gosta do cara que quer passar pano? Não. Eu defendo ele porque ele está trazendo para o Atlético a cara do atleticano, que é aquele time mais ofensivo, aquele time que busca o gol. Obviamente isso demanda tempo, porque ele tá pegando um time que era completamente trancado, completamente retrancado, retranqueiro, e tá tentando transformar com uma filosofia mais próxima à filosofia de um atleticano, né? Que é um time que vai para frente, um time que tenta o gol, um time mais ofensivo, protagonista. Então isso demanda tempo e às vezes o torcedor, às vezes não, a maioria das vezes o torcedor não tem essa paciência com o trabalho para que ele seja executado e dê frutos. Não existe um trabalho que vai dar fruto em curtíssimo para em um mês resolve. Isso é uma utopia. Às vezes pode acontecer de bater ali, nossa, deu certo. Mas aí o trabalho morre com um longo prazo, né? Então, se você quer ver o seu clube bem, independente se você é atleticano ou de outro time, você tem que pensar também nessas questões. O que que eu quero para o meu clube? Qual é o time que eu gosto de ver em campo? Qual é o estilo que eu gosto de ver no meu time?
Não só no que tá em campo, mas no meu clube. É um estilo mais agressivo, um estilo mais passivo, o que me interessa é só ganhar, não importa o que que seja. É uma questão a se pensar aí, ele colocou muito bem isso aí. Isso soa estranho, tá? Só pra. Nada Entendedores contra, nada entenderão. contra. Entendedores A entenderão. pergunta do VAR. Bom, Rafa, em primeiro lugar, prazerzão te ter aqui, né? VAR Tava é um muito quadro ansioso que pra eles têm ter lá. Legal. toda essa expertise, né? E uma coisa que realmente me passa aqui muito pela cabeça, até pensei lá da gente falar do mito da venda de camisa, mas te ouvindo falar da dificuldade de você traçar um budget para planejar o seu futebol, o quanto você pode gastar no ano. E você, obviamente, você estuda a sua empresa, mas você faz um estudo de mercado. E você sabe qual é a receita do seu concorrente, quantos outros clubes estão gastando. Isso é E aí, importante em que dado aconteceu momento, agora chega no aquela Galo, janela tá? e você começa a ver seus concorrentes gastando Recente. muito mais do que eles têm. Então, quando a gente fala aí de fair play financeiro, de doping financeiro, né, que são os clubes que estão endividados e que gastam muito mais do que podem, queria que um diretor financeiro falasse qual é seja numa associação, numa SAF, qual é o desespero de você entender que dentro do mercado concorrencial, você está tendo outros clubes até fugindo dessa regra matriz básica que é um budget, que é uma governança, né, que é uma boa gestão de fluxo de caixa antes de mais nada, né? Essa pergunta é do VAR mesmo, né? É muito difícil de responder, é uma das coisas mais desafiadoras no futebol, né? E a resposta passa pela visão de longo prazo. Qual é o planejamento de longo prazo? Você tem que continuar agindo, acreditando naquilo que você está fazendo, que você se planejou para longo prazo. Obviamente, sempre reavaliando a estratégia, a cada movimento do mercado, né? Mas a gente não se desespera tanto. Eu me desesperava um pouco no início, mas hoje eu não me desespero tanto. Eu trouxe o jogador tal, pagou 20 milhões no jogador. Eu não fico mais tão desesperado com aquilo, porque a gente sabe que aquilo não resolve sozinho. Tem que ter outras coisas juntos. E as contratações, os impactos delas são muito maiores no curto prazo. Depois o cara se machuca, ou o cara não se dá bem com o time, ou às vezes acerta, ou às vezes demora para ele acertar, né? Então não é tão desesperador assim para quem trabalha com futebol ter essa comparação, né? A torcida compara muito. O time do Fluminense está contratando muito mais, vai ficar muito melhor que o time do Vasco. Mas na prática não é uma regra clara. Colocou dinheiro, tem resultado. Não é assim. Então isso ajuda a conter um pouco o desespero de ficar para trás, né? Mas o grande ponto é qual é a nossa visão de longo prazo. E assim como qualquer empresa na tua vida, se você não tiver uma visão de longo prazo, tiver uma visão do resultado para aquele ano, você vai executar aquilo por ano e depois no ano que vem você vai ver como é que faz, entendeu? E a gente percebe as loucuras. Porque geralmente os jogadores que vão para outros clubes, eles são oferecidos para todos os outros. Então a gente sabe ali o preço que está pedindo e quanto que a gente estaria disposto a pagar e sabe se aquilo é loucura ou não. E tem muitos clubes que fazem loucura. E como é que os clubes fazem loucura? É anunciado um valor, só que aquele valor é pago em 3, 4 anos, parcelado. Na outra gestão, e não vai afetar o caixa daquele ano. Vai afetar o caixa daquele ano muito pouco, com o salário a pagar, ou com alguma luva, algum custo de aquisição. Mas os problemas são empurrados, né? Além de você trazer receita do futuro para trás, você joga os problemas de pagamento para frente, né? Então, a gente sabe que aquilo ali vai estourar em algum momento se não for sustentável, né? E sobre o fair play financeiro, acho que esse é um assunto muito importante. Antes dele falar do fair play, sustentável, gente. O que é sustentável? É o que estão tentando implantar no Galo. Nesse ponto aí a gente tem que elogiar. Obviamente todo trabalho tem elogio e crítica, né? Eu prefiro às vezes pegar o lado bom das coisas do que ficar martelando. Então vamos pegar o lado positivo. Sempre foi falado, e eu acho que isso é uma coisa que está sendo realmente implementado, é que a sustentabilidade do próprio clube. O que é isso? É o clube conseguir gerir sem precisar ficar fazendo dívida atrás de dívida. Isso que ele falou vem acontecendo há anos. No Atlético e em todo clube brasileiro, né? Você vai lá, compra o jogador, faz a dívida ela é dividida em 4, 5 anos, o mandato do presidente era 3. Vou fazer aqui um grande time, vou ganhar os títulos, depois sai o outro que se vira com a dívida. Hoje em dia já não é mais esse o pensamento. E por isso que o próprio Atlético, aí falando pro atleticano, né? Por isso que o próprio Galo, ele tá se atendo muito a essa questão do valor que vai ser pago para cada coisa, manter ali a saúde financeira. Porque se você consegue manter a saúde financeira do clube, em algum momento vai acontecer o que aconteceu com o Palmeiras, o que aconteceu com o Flamengo, né? Que é justamente esse clube começar a ser autossustentável, ou seja, você não ficar dependendo de empréstimo bancário ou de outras coisas para poder se manter ali, né? Você não vai ficar perdendo dinheiro todo ano com esse tipo de coisa, com juro de banco, essas coisas, se você for autossustentável. Você vai ter sempre dinheiro para fazer as contratações e tudo mais, dentre outras coisas. Então isso é muito importante, né? E outra coisa que ele mencionou no início ali, que eu esqueci de falar agora que eu lembrei,
é a questão do muita gente pensa: "Ah, os caras estão mamando no Atlético, os caras só estão lucrando". Gente, um dos diretores financeiros aí, né, de um grande clube que é o Vasco e que passou pelo Cruzeiro também, mandou a real de que não tem lucro para gestor, não tem lucro. O que tem ali são outras coisas que você pode conseguir, mas lucro financeiro, a galera conseguir, isso é quase impossível no futebol hoje. Por causa de coisas igual essa que ele falou no início ali: "Ah, tinha dinheiro em caixa, por que que você não contratou mais gente pro clube?". Aí tem sempre esses questionamentos. Então a gente vê que é diferente. Eu realmente achava que os caras estavam lucrando pra caramba em cima do clube e tudo mais, mas não é bem isso pelo que ele tá falando, né. E obviamente ele, como um diretor financeiro, ele tá mais perto disso do que eu. E acho interessante a gente ter isso em mente também. Será que realmente os caras estão ali para ficar mamando dinheiro, como dizem, conseguindo dinheiro, ou eles estão ali para tentar alguma coisa diferente, né? Um bem diferente, aí falando da SAF, enfim. São coisas a se pensar que a gente tem que ir vendo aos poucos. Obviamente aqui a gente está vendo um corte, mas pense nisso, que é bom a gente ver os dois lados. Não tô falando nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. Não acha que tá tudo errado, e os caras estão fazendo tudo ilícito, também não pensa que os caras estão fazendo tudo maravilhoso, é um jardim de unicórnios. Não é isso. A gente tem que apegar tudo que a galera fala, as informações, e achar o meio termo, né? Então é legal a gente pensar sobre isso aí. Agora vamos ver ele falando sobre fair play. Portanto, eu acho que a gente tem que ter fair play financeiro sim no futebol, a gente não pode ter doping financeiro, e todo mundo pede muito isso, mas não adianta só no Brasil. Que adianta você ter fair play financeiro no Brasil se você não tem na Inglaterra? Isso é horrível pro futebol brasileiro. Porque você não vai conseguir trazer os jogadores bons na Inglaterra, vão trazer. Se não tiver na Arábia Saudita, o mundo todo é global. Futebol global, é um mercado só. Né? Então, os mercados se comunicam. Então, acho que a gente tem que ter fair play financeiro sim, mas isso tem que vir da FIFA, não pode vir da CBF. Senão isso pode realmente piorar ainda mais o futebol brasileiro. A responsabilidade tem que vir pela lógica do negócio, não pelo fair play. Né? Se a gente fizer esse negócio via canetada, é pior para o futebol brasileiro. Não adianta a gente tentar ir na frente de algo que não é global. Né? Infelizmente não é global, não existe consenso sobre esse fair play financeiro. Então, eu não sei se a gente deveria ter um fair play financeiro no Brasil agora, a gente deveria fazer tudo com o mundo, né? E é um único órgão capaz de fazer isso seria a FIFA. A gente recebeu uma pergunta de um Essa pergunta é interessantíssima. telespectador, perguntando sobre o retorno do investimento da contratação do Luis Soares no Grêmio. Né? A gente sempre ouve falar, pô, tal time vai trazer esse jogador, mas a contratação vai se pagar porque vai vender camisa. Né? Até agora o Vasco trouxe agora o Felipe Coutinho. O quanto a venda de camisas, ela paga uma contratação cara, assim, quanto ela impacta nas finanças do time? Bom, primeiro a gente tem que entender um modelo de venda de camisa. O clube, geralmente, ele não vende as camisas diretamente. Isso é né? interessante. Ele contrata uma marca que fabrica a camisa, essa marca vende as camisas, né? E o clube ganha royalties sobre isso, que é entre 8% e 15%. Então, se a camisa custa R$100, o clube ganha 15% no máximo disso. Né? Então, esse é o primeiro ponto. Tudo isso é lucro? Então, só pegando aqui, só para enfatizar, galera, que isso é importante. O clube recebe entre 8% e 15% o valor da camisa, ou seja, se a camisa custa R$400, 350, igual a gente tá vendo, R$400, né, igual ele falou ali, o clube tá recebendo desses R$400 cerca de R$60 de cada camisa. E isso é uma coisa que explica. Ah, tá errado, Léo. Por que que acontece isso? Porque o outro cara é que tá fabricando, vai dar o material, vai colocar tudo, ele que vai vender, vai ter estrutura ali para vender, né? Então, o clube, ele simplesmente vai estar cedendo a marca e, obviamente, uma clientela que é fiel e tá recebendo um valor até baixo pela camisa, até bem abaixo do que eu achei. Eu, sinceramente, achava que a camisa rendia pro clube ali cerca de, no mínimo, assim, na minha inocência, 50%. Vocês verem como é que é a coisa. Eu sou muito inocente. Eu pensava assim, porra, por que o Galo não lucra um pouco menos e vende mais camisa? Porque o lucro é pequeno mesmo. Se foi isso aí que ele falou, eu achei que era bem mais. E eu fiquei até espantado com esses valores. Vamos lá. É lucro. Mas não é o valor total da camisa que vai pro clube. Então, primeiro você começa a pensar numa grande falácia dizer que só a venda de camisas vai pagar o jogador, como o Soares, não paga. Pode pagar o primeiro, segundo mês, mas não vai pagar o contrato dele todo, nem o custo de aquisição que eventualmente pode ter, e as luvas que foram pagas para eles, e mais a comissão dos agentes. Então, camisa não paga o jogador. Isso é uma grande... Eu nunca vi acontecer.
Nem que se a gente trouxesse o Messi para jogar no Vasco. Não vai pagar em camisa, né? Mas tem outras receitas que vêm junto, né? Se você trazendo bons jogadores, a performance desportiva do clube, ela aumenta. Então significa que você vai ter mais sócios torcedores, que você vai ter mais gente querendo bilheteria e comprando mais produtos do clube eventualmente. Mas não dá para montar um plano de negócios e falar assim, olha, a gente vai trazer esse jogador vai se pagar somente com a venda de camisas. Ou, né, no paralelo aí também, se pagar com patrocínios, né? Muito aquela história, começa a música com o Daniel Alves no São Paulo, né? Vamos trazer o Daniel Alves, porque com o Daniel Alves a gente vai captar 30 patrocinadores, né? Não captou nenhum. O São Paulo ficou com o passivo ali para pagar com o Daniel Alves e... Deve dinheiro para ele até hoje, né, de Exato. patrocinador. Sim. Às vezes você tem um patrocinador que banca aquela contratação. Tá. Mas isso acontecia muito antigamente. Hoje é muito difícil de acontecer você ter carimbar o dinheiro daquele patrocinador para trazer aquele atleta. É muito difícil. Então, isso é uma grande falácia, pessoal. É o conjunto. Um jogador só não faz o clube. É o time inteiro, é a performance desportiva. Se o cara se machucar, já era, seria um investimento super, super arriscado. Então, do ponto de vista financeiro, não é assim que a gente faz conta. Ou se tem alguém fazendo conta assim, precisa de um novo CFO. É aquela história do ciclo virtuoso do futebol, né? Quanto mais o campo ganha, mais relevante você é, mais ingresso você vende, mais sócio torcedor, mais se capta patrocínio. Se você tiver um bom CFO, sobra dinheiro no caixa, você consegue reinvestir no futebol. Nem com um bom CFO sobra dinheiro no caixa. No futebol. Tá aí, galera. Esse aí é o corte. De novo, né? Um papo de 1h20, 1h30, não sei. Vai estar aqui na descrição. Quem quiser ver esse papo todo aí, que é bem interessante mesmo. Porque a gente acaba elucidando um pouco, né? Muitas vezes a galera não tem paciência. Por isso que é a função nossa trazer aqui esses cortes, até pra gente trazer um outro ponto de vista. Mas, pô, se você tiver um pouquinho de paciência, assiste lá, porque compensa demais. É bem bacana o papo que os caras têm. E elucida a gente algumas coisas que tá por trás do futebol, né? Que a gente só vê ali a questão do campo, reclama quando perde, elogia quando ganha, né? Mas tem muita coisa por trás que a gente acaba não sabendo, que a gente acaba não vendo, e é bem interessante. Então, quem puder depois dá uma procurada aí, que é bem legal. Clica lá, vai lá, escreve lá nos comentários, vim pelo Galo React, pra galera conhecer o nosso trabalho aí e ver que a gente tá colaborando também, né? Acho que um canal tem que colaborar com o outro aí, principalmente quando o trabalho é bem feito, quando é um trabalho interessante e que é para ajudar as pessoas. Eu acho que o trabalho deles é bem bacana. É isso, galera. Se você ficou até aqui, muito obrigado. Agradeço de coração. Deixa o seu like, que é muito importante. E também me dá essa força aí na inscrição. Se inscreve no canal. Vem fazer parte da família Galo React, canal feito pelo atleticano para todas as torcidas, especialmente para você. Muito obrigado, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Valeu! Falou!